Tá gravando? O pessoal entrou? Fazer para dois públicos dá nisso, né? Faz para um público aqui e faz para um público que está lá, né? Mas esse de fato é o nosso intuito, né? De fato é estar com vocês aqui, mas também estar levando outros, né, que estão distantes a buscar ao Senhor. Bom dia! Bom dia! Bom dia para você que está nos assistindo da sua casa, né, ou indo para o trabalho, onde você está. Nós vamos nessa manhã começar louvando ao Senhor. Quero te convidar para aplicar o seu coração, de fato para você buscar a Deus, né? Esses são dias em que nós estamos jejuando e orando pela aceleração da bênção. E eu creio de fato, né, que o Senhor está operando milagres na nossa vida. Daqui a pouco eu vou contar alguns testemunhos, né, e vamos compartilhar a palavra do livro e o Senhor vai fazer coisas grandiosas no nosso meio. Amém? Então você que está na sua casa aí, para um pouquinho, dá um tempinho aí, né, coloca o celular mais alto aí, aumenta o som, aumenta o volume aí, né, e vamos louvar o Senhor juntos nessa manhã no nome de Jesus. Vamos louvar o Senhor juntos. Uma música que fala muito de identidade, que você é um filho amado. Oh, Jesus. Oh, amor de Deus, que entregou o seu filho por nós, que entregou tudo que ele tinha para nos salvar, para nos redimir, para nos dar tudo, para nos dar as nossas bênçãos, para nos dar a salvação. Oh, Espírito Santo, Tu traz as luzes para a sombra, Jesus. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Diga, traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Oh, Jesus. Derruba muralhas, destrói as mentiras para me encontrar. Diga, traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala montanhas para me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Diga, traz luz para as sombras. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Diga, derruba. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, Espírito Santo, nós te louvamos, Jesus. Nós te bendizemos, meu Pai, por tudo que o Senhor fez por nós, por tudo que o Senhor conquistou para nós, Jesus. Oh, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Diga, oh, impressionante. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Quantos se sentem amados nessa manhã? Você se sente amado pelo Senhor?
Sente de fato que o Senhor te ama. Não é pelas suas obras, não é pelos seus feitos, não é pelo seu merecimento, não é pela sua justiça própria, não é pelo seu comportamento, não é pela sua performance, não é pelo que você faz. Ele escolheu te amar. Amém? Ele escolheu te amar. Né? Jesus contou a parábola, né, das 100 ovelhas. Tinha uma ovelha que era o rebelde, né, que ela sempre fugia. Né, e todos os dias o pastor contava as ovelhas. Né, e um dia ele notou que uma tinha fugido. E a Bíblia diz que ele foi atrás dela, deixou as 99, foi atrás dela. Né, e imagino que ele deve ter andado muito para encontrá-la. Mas a Bíblia diz que quando ele encontrou, ele, com júbilo, com alegria, ele colocou ela nos ombros e trouxe de volta. E quando ele chegou, ele fez uma festa porque havia encontrado a ovelha perdida. Então assim o Senhor nos ama, Ele te ama. Né? Ele nos ama com amor ímpar, com amor incondicional. Ele tem prazer em nos amar, Ele tem prazer em nos abençoar. Quando Jesus foi batizado, que Ele saiu da água, né? A Bíblia diz que o Espírito Santo veio como forma de uma pomba, né? Pousou sobre Ele e ouviu-se uma voz do céu que disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Mas o que Jesus tinha feito? Nada ainda. Jesus não havia feito nada. Simplesmente Ele era amado. Nós somos assim. Mesmo que nós não façamos nada, Ele nos ama. Amém? Ele nos ama. Então hoje nós vamos estar no nosso 5º dia de jejum, né, compartilhando a palavra, o lugar, a posição e a condição da oração. O lugar, a posição e a condição da oração. Daqui a pouco a gente vai ler, porque ler é importante para a gente assimilar, memorizar, né, para a gente aprender mais. Mas eu queria rapidamente falar para você, né? Nós estamos aqui, você não está nos vendo, mas nós estamos aqui, né, sempre todos os dias de manhã, cerca de 50, 60 pessoas aqui reunidos, né, e tem mais umas 100, 100 e poucas que nos ouvem pela internet, né? E a gente está aqui, né, num grupo, está aqui em comunidade, buscando a Deus, orando, mas existe um lugar mais correto. Mesmo que você esteja aqui, é preciso você entender que existe um lugar mais apropriado para a oração. Jesus disse que quando você for orar, você deve entrar para o seu quarto. Entra para o seu quarto e faz o quê? Fecha a porta. E ora em secreto, porque o seu Pai que te vê em secreto te recompensará. A oração mais efetiva é aquela que você ora em secreto, é aquela que você, sabe, mesmo aqui no meio da multidão, mesmo estando aqui, eu consigo me voltar para mim mesmo e orar, né? Eu e o Pai, eu consigo falar com Deus, mesmo estando aqui, mas não é muito prático. Não é muito prático, porque acaba que a gente, né, se distrai uma hora ou outra, você vê uma pessoa chegando, você vê um outro saindo, você vê um que levanta, né? Você vê um movimento, alguma coisa que está acontecendo, você acaba se distraindo. Mas quando você tira tempo para estar a sós com o Senhor, você alcança, né, uma intimidade maior. Então o lugar mais apropriado, né? O lugar mais apropriado é estar a sós com o Senhor. Eu quero te motivar nessa manhã a orar nesses dias. Sabe por quê? Até para orar, você precisa orar para ter desejo. A Bíblia diz que até o desejo de adorar vem do Senhor. E eu oro na minha vida, eu oro, Senhor, me ensina, me ajuda a ter prazer pela oração. Me ajuda, né, a desejar orar, a desejar estar com o Senhor, a colocar o Senhor em primeiro lugar. Eu aprendi, né, há muito tempo eu aprendi que tem que orar cedo. Tem que orar cedo, tem que levantar e tem que orar. Por quê? Porque senão o dia vai te envolvendo, né, uma coisa, outra, um compromisso, uma reunião, um negócio, outro, daqui a pouco passou o dia e você não orou. Então quando você coloca Deus em primeiro lugar, em prioridade, quando você levanta pela manhã, né, e já ora, e já fala com Deus, sabe, você está dando para Ele um lugar de primazia, um lugar de prioridade, está colocando Ele como primeiro na sua vida. Então isso tem valor no mundo espiritual. Então faça isso, né? Ore para que o Senhor te dê a graça de você poder levantar pelas manhãs, sabe? E ter um tempo a sós com o Senhor. Ter um tempo separado com Deus. Sabe, você vai ser alguém que vai ter resultado na sua oração. Porque não é simplesmente orar. Ninguém quer orar por orar. Nós queremos orar e queremos ser ouvidos. Queremos orar e queremos ser atendidos. Né? Eu quero orar, Senhor, me dá uma casa. E eu quero receber o quê? A casa.
Senhor, cura! E eu quero receber o quê? A cura. Sabe? Para que a oração seja mais efetiva, mais produtiva, sabe? Existem algumas condições. E uma das condições é o lugar. Escolha um lugar a sós com o Senhor. Separe. Sabe? Programe isso. Você já viu o casal quando está namorando, quando está na corte, quando está noivo, né? O noivo leva a noiva em qualquer barzinho, qualquer boteco de esquina. Não vai. Ele leva ela num restaurante chique, né? O dia que ele vai pedir ela em noivado, né? Faz um negócio especial, né? Prepara um buquê, põe a aliança na caixinha, se ajoelha. Tem todo um ritual, tem toda uma cerimônia para que aquele momento seja especial, né? Então faça da sua oração um momento especial, prepara. Sabe, prepara a Bíblia, prepara o livro que você vai ler na presença do Senhor, prepara a música, tira tempo, fala, Senhor, eu vou estar a sós com o Senhor, vem ouvir a minha oração, vem estar comigo, você vai ver que a sua vida vai ser mudada e transformada. Amém? Esse é um lugar, mas existe a posição. Qual que é a posição? Quando eu vi assim, o tema do livro, eu pensei que a posição era de joelho, ou em pé, ou andando. Não é isso. Não importa. Sabe? Isso não importa. Não importa se você ora de joelho, não importa se você ora andando, eu só oro andando. Sabe? Poucas vezes eu me ajoelho, mas eu gosto muito de orar andando, sabe? Então, o modo com que você faz não importa. Mas a posição sim, qual que é a posição? A posição é debaixo do sangue de Jesus. Debaixo do sangue de Jesus. Ninguém pode se achegar diante de Deus achando que é bom. Eu tenho justiça própria. Senhor, eu sou bom. Eu não mato, eu não roubo, eu não minto, né? Eu não traio a minha esposa, eu não traio meu marido. Eu falo a verdade. Eu sou um bom funcionário. Eu sou um bom empresário. Eu pago os meus impostos. Ninguém pode chegar diante de Deus e falar assim, me abençoa por isso. Não pode. Não pode. Não existe justiça própria em nós mesmos capaz de nos colocarmos diante de Deus para exigirmos coisa alguma. Nós só chegamos diante de Deus debaixo do sangue de Jesus. A Arca da Aliança, que foi falada aqui, que ficava no tabernáculo de Moisés, depois foi para a tenda, né, para o tabernáculo de Davi, né? Dentro da arca, a arca era uma caixa de madeira, de acácia, se eu não me engano, revestida toda de ouro, tinha uma tampa, né, tinha uns arcos em volta, os varão, né, que os sacerdotes levavam ela nos ombros, né, 2 à frente, 2 atrás, e aquela caixa no meio. Dentro da arca tinha a vara de Arão que floresceu, tinha o maná, né, e tinha as tábuas da lei. Né, e em cima dela tinha uma tampa. E a Bíblia diz que em cima da tampa tinha 2 querubins. 2 querubins. E eles com as asas abertas, voltados um para o outro, um de frente para o outro, mais ou menos nessa posição. Né. Ali o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e ele derramava o sangue ali, naquele propiciatório, naquele lugar ali, entre os querubins. Dali, debaixo do sangue, é que o Senhor falava. Você só pode orar, você só pode estar na presença de Deus, se você se colocar debaixo do sangue. A posição para orar é estar debaixo do sangue. Então você precisa ter um tempo a sós com Deus, você precisa se colocar debaixo do sangue, acreditar e crer, sabe, que você só recebe se você estiver debaixo do sangue. Quando você se coloca debaixo do sangue, sabe, reconhece que não há merecimento, não há nenhuma qualificação em você, você se torna apto para receber. Amém? Quanto mais você reconhece que você não pode receber por você mesmo, mais apto você se torna para receber. E a condição apropriada. Existe uma condição para orar. A condição é um coração quebrantado, um coração contrito. Sabe, o salmista fala que um coração quebrantado, um espírito contrito, né? Um espírito contrito e quebrantado, Deus não despreza. Quando você se chega diante de Deus, sabe, quebrantado, contrito, sabendo, sabe, que tudo vem dele, que tudo provém dele, que ele é que é a nossa fonte, que ele é que é o nosso supridor, aí você pode receber. Sabe, quebrante seu coração, reconheça, né, que você, de você mesmo não é nada, mas tudo emana dele, emana do trono da graça, da bondade, do amor do Senhor. Amém? Quando nós oramos na posição certa, né, no lugar certo, na posição certa e na condição apropriada, nós recebemos a bênção de Deus. Esses são dias em que a bênção será acelerada nas nossas vidas. Né, eu tenho orado para que esse ano aconteça coisas, né, que levariam décadas para acontecer. Coisas que levariam 10 anos para acontecer. Vai acontecer nesse ano, em nome de Jesus. Vai ser destravado nesse ano, o Senhor vai fazer. Amém? Então
Então, para as coisas serem aceleradas, ore, entenda que você precisa orar. Sabe, as coisas de Deus não são automáticas, elas precisam ter uma ação positiva. Ela precisa ter uma ação ativa. Sabe, ativa o seu espírito, ora, busca a Deus. Gente, Jesus orou. Se Jesus, que era Deus, ele precisou orar, imagina eu e você. Se Jesus precisou orar, nós precisamos orar muito, nós precisamos orar. Sabe, tem muita gente que as coisas não dão certo e a pessoa vai e fica, naquela lamúria, naquela coisa. Você olha para a pessoa, você vê que a vida da pessoa está desajustada, os negócios não vão bem, está apertado, não consegue sair daquela dívida, sabe, o casamento não está bom, e você olha e vai olhando para a vida daquela pessoa. Quando você vai examinar aquilo a fundo, você vê que aquela pessoa não tem vida com Deus. Não tem vida com Deus. Sabe, ora, esses são dias de você colocar a sua vida na presença do Senhor. E Deus vai fazer. Deus vai fazer. Não tem nada que Deus não possa fazer. Não há nada impossível para Deus. Não há nada, a Bíblia diz que não há nada demasiadamente difícil ou impossível para Deus. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Sabe, Deus pode transformar um marido, uma esposa. Deus pode mudar um casamento. Deus pode mudar a história de uma empresa, né? Nós ouvimos o testemunho do pessoal da Money Broker, né? Nossos irmãos, né, que estavam quebrados, não tinham dinheiro para nada. De repente entraram na sala, fecharam a porta da sala, né? Chamaram Jesus para ser o CEO, para ser sócio, para ser o CEO da empresa deles, né? E orou, e fez uma oração, apagou a luz, fez uma oração, algo, né, simbólico ali, mas fez. De repente a empresa começou a crescer, começou a decolar. Né? Hoje é uma das maiores imobiliárias, né, do Centro-Oeste, e tenho certeza que será a maior do Brasil. Porque alguém que ora, alguém que está buscando a Deus, ele encontra o favor, portas abertas diante do Senhor. Jesus orou. Sabe quantas escolhas nós fazemos na nossa vida sem orar? A Bíblia diz que Jesus saiu, passou a noite no monte orando, sozinho. Orou a noite inteira. Quando o dia amanheceu, ele desceu do monte, reuniu os seus discípulos e falou: vem você para ser meu discípulo, vem você, vem você, vem você, vem você. Escolheu 12 e chamou eles de apóstolos. Ele só fez isso depois de uma noite de... Quantos olham um rapazinho bonitinho e falam assim: é esse aí que eu quero. Eu já vi isso, irmãos, eu já vi isso acontecer. Pessoas escolheram pela aparência e lá na frente se deram mal. Sabe, escolheram porque era bonitinho, porque era, né, cheirosinho, e lá na frente se deram mal. Sabe, não escolha pela aparência. Peça para o Senhor escolher para você. Eu sempre falo para minha esposa, né, eu louvo a Deus, esse ano eu faço 27 anos de casado. E eu falo para ela, né, foi Deus que escolheu você para mim. Você é o melhor de Deus para mim. Já passamos poucas e boas, mas tenho certeza que vamos ficar velhinhos juntos. Porque quando Deus escolhe, sabe, quando Deus escolhe para você, Ele só escolhe coisas. Deus dá alguma coisa ruim para alguém? Deus não dá nada ruim para ninguém. Às vezes a embalagem não vem do jeito que você queria, né? Às vezes o conteúdo é bom, mas a embalagem tá mais ou menos. Então não olha para a embalagem. Ora que o Senhor vai falar: ó, essa embalagem tá ruim, mas eu vou arrumar ela, viu? Eu vou trocar o embrulho, eu vou trocar o papel, eu vou trocar o laço. Né? Às vezes Deus faz isso, sabe? Ora que Deus faz, né? Hoje eu me sinto mais bonito que quando eu casei, viu? Brincadeira, né? Mas a embalagem vai sendo mudada, as pessoas vão sendo mudadas, né? Então, as coisas podem mudar, mas quando você ora, a escolha é feita corretamente. A escolha é feita corretamente. Sabe, quando nós separamos a sociedade em 2012, né, que eu fiquei tão mal, né, final de 2012, início de 2013, sabe? Eu fui orar, falar: Senhor, me dirige. Cheguei a falar para Deus: eu não quero mais ser empresário, não quero mais estar no mercado, né, como empresário, eu quero ser pastor, vou ser pastor, né? Mas Deus não tinha aquilo para mim. Deixa eu contar algo para vocês, né? O nosso tempo já está bem avançado, mas deixa eu contar algo para vocês, né? O pastor Aloysio é alguém muito inteligente, né? A inteligência dele é acima da média, um homem de Deus. Eu sou apaixonado no pastor Aloysio. E ele conta que um dia ele fez um concurso para o Banco do Brasil, né? Saiu um edital de um concurso para o Banco do Brasil e ele estudou, e a turminha que ele estudou, né, ele já sabia, dava aula para os colegas dele, né? Eles reuniam para estudar e ele dava aula ali para os colegas dele. Sabia
queria passar. Estava pronto para passar naquele concurso do Banco do Brasil. E no dia de fazer a prova, ele pegou o cartão, né, o cartão de apresentação, lá, o cartão da entrada lá, né, como é que chama o cartão? Cartão de inscrição. Ele conta que estava preparado. No dia, ele pegou o cartão de inscrição, se ajoelhou aos pés da cama e falou: Senhor, faz a sua vontade, não faz a minha. Faz a vontade do Senhor. E ele conta que ele levantou e foi para o local de prova. E quando ele chegou no local de prova, que ele bateu a mão no bolso para apresentar o cartão de inscrição, o cartão tinha ficado aonde? Lá na cama onde ele tinha orado. Ele disse que naquela hora amaldiçoou todos os demônios do inferno. Mas depois ele viu. Deus não tinha o Banco do Brasil para ele. Hoje ele é um dos grandes pastores, um grande homem de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dele, porque ele tem sido instrumento do Senhor nas nossas vidas. Sabe? Quando você apresenta o seu cartão diante de Deus. Quando você fala: Senhor, faz a sua vontade. Faz a sua vontade. Quando você fala isso, o mundo espiritual se move. Quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você ora e pede para o Senhor escolher para você, o mundo espiritual ele se move. Amém? Esses são dias que nós estamos orando. Pega a sua ficha de oração. Pega a sua ficha de oração. Deixa eu contar um testemunho para você. Ontem eu recebi um testemunho. Uma pastora amiga nossa, né, precisou mudar de casa. E ela achou uma casa para mudar, mas a casa estava com a água e a luz cortada. E a previsão de pagar aquela conta de água e luz para ela mudar era dia 10 de abril. Mas ela disse que ontem, miraculosamente, né, de onde eles nem esperavam, saiu o dinheiro e pagaram a água e a luz, e ela vai mudar hoje. Né? Ela estava precisando mudar. Então, quando a gente ora, as coisas são aceleradas. Algo que era para acontecer dia 10 de abril, aconteceu ontem. Né? Alguém das nossas lojas me mandou uma mensagem ontem e falou: olha, nós estamos orando por uma funcionária nossa que está com depressão. E ela nem está vindo trabalhar. E ela está com a avó dela, mora com a avó dela, e a avó dela foi do mercado para comprar um negócio. Saiu do mercado para comprar um negócio. E quando a avó dela saiu, ela pegou os remédios todos, colocou na mão para tomar tudo de uma vez e, né, fazer uma besteira. Mas aí a avó esqueceu a bolsa, a carteira, alguma coisa assim, e a avó voltou. Quando a avó voltou, encontrou ela com os medicamentos na mão. Sabe? Ontem essa moça voltou a trabalhar, né? E graças a Deus alguém está orando por ela, para que o Senhor possa mudar a história dela. Né? Então, ore. Ore por alguém. Sabe? Você não sabe o efeito que isso vai fazer na vida da pessoa pela qual você está orando. Amém? Levante seus alvos de oração. Creia, Jesus orou. Ora. Jesus precisou orar. Se Ele precisou orar, nós precisamos orar. Ora nessa manhã, fala: Senhor, olha para os meus pedidos de oração. Senhor, olha por aquilo que eu estou orando nesses dias. Eu tenho coisas que precisam ser aceleradas. Eu tenho coisas pelas quais eu tenho apresentado ao Senhor que precisam ser aceleradas na minha vida. Oh, faz, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos, pensamos ou imaginamos, segundo o seu poder que em nós opera. Oh, opera um milagre, Senhor. Opera um milagre na vida dos meus irmãos. Opera um milagre na vida, Senhor, desses que estão aqui presentes. Mas opera um milagre na vida desses que me ouvem, Senhor. Esses que têm, Senhor, parado para dedicar esse tempo de oração. Eu peço ao Senhor, opera um milagre na vida deles. Opera um milagre na vida deles. Acelera as coisas, acelera a cura. Acelera a transformação, a mudança, a libertação. Acelera, Senhor, a provisão financeira. Acelera a bênção financeira na vida dessas pessoas. Aqueles que querem um carro, Pai, eu te peço, dá um carro para eles andarem, para eles passearem, para eles irem para a tua casa, para o culto. Pai, eu oro para aqueles que querem uma casa. Eu oro por aqueles que precisam de uma casa, que eles possam de fato alcançar essa bênção no nome de Jesus. Eu oro por aqueles, Pai, que está orando, Senhor, para casar. Eu oro por aqueles que estão orando, Senhor, para encontrar um companheiro, uma companheira.
Opera o milagre, Senhor. Oh, faz com que esses caminhos se cruzem, faz com que essas pessoas se encontrem, faz com que, Senhor, os caminhos delas possam, Senhor, oh Pai, se encontrarem e eles possam ter um relacionamento debaixo da Tua graça. Oramos, ó Pai, oramos por aquelas que querem se engravidar, oramos por aqueles casais que querem ser pais, abençoa, abre o ventre. O Senhor é poderoso para fazer com que a estéril seja, Senhor, mãe de muitos filhos. Nós oramos nessa manhã, oramos por aqueles que estão, Senhor, com seus negócios. Oramos, ó Pai, abre portas, manda os clientes, escolhe os nossos clientes, ó Pai. Abençoa financeiramente cada uma das pessoas que tem colocado seus negócios diante do Senhor. Abençoa, abre portas, opera milagres. Senhor, aonde não há saída, o Senhor tem uma porta. Aonde não há saída, o Senhor pode criar uma porta. Oh, por isso nós oramos nessa manhã. Opera o milagre, abençoa a vida dos meus irmãos, abençoa o pedido de cada um, que cada um tem colocado diante do Senhor, ele possa receber nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Pega para o alto a sua ficha, fala comigo nessa manhã. Eu creio que há poder na oração. Se Jesus orou, eu também oro e apresento as minhas necessidades diante de Deus. E eu creio e confio que Ele vai fazer infinitamente mais do que eu estou pedindo, pensando ou imaginando. Eu creio que a seu tempo eu vou receber cada uma dessas bênçãos que eu tenho apresentado diante do Senhor. É assim que vai ser, em nome de Jesus. Amém? Pega a sua ficha de oração de concordância por aquelas pessoas pelas quais você está orando. Continue orando. Continue orando. Deus está trabalhando. Amém? Deus trabalha, quando você não está pensando, Ele está trabalhando. Quando você não está nem imaginando, Ele está trabalhando, Ele está fazendo. Apresenta essas pessoas diante do Senhor. Ore quebrando todas as forças do diabo na vida dessas pessoas. Ore declarando que eles são livres para servir ao Senhor. Ore declarando que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E é o Espírito Santo que vai convencer essas pessoas. Não somos nós, não é obra humana, é obra do Espírito Santo. Ore ministrando no coração deles necessidade de Deus. Sabe, ore para que as circunstâncias que cercam essas pessoas possam levar eles a ter necessidade de Deus. Se eles estão no pecado, que eles tenham uma decepção com o pecado, que alguma coisa aconteça para que eles possam voltar o rosto deles para o Senhor e ter necessidade de Deus. Ore para que eles tenham oportunidade de ouvir acerca do Evangelho da Graça. Ore para que alguém possa ser levantado por Deus para falar do amor de Jesus para eles. Amém? Ore por isso e ore visualizando eles no nosso meio. Amém? Pai, nós oramos nessa manhã. Apresentamos a Ti essas pessoas pelas quais nós temos orado. Pedimos, Pai, no nome de Jesus. Move na vida dessas pessoas. Nós oramos nessa manhã, quebrando todas as forças do diabo, toda resistência do inimigo, toda cegueira espiritual, todo espírito de religiosidade, toda obra do inferno que tem prendido essas pessoas, sejam quebradas, desfeitas, destruídas nesta manhã. Em nome de Jesus, declaramos que essas pessoas são livres para servir ao Senhor. Declaramos que são dias onde eles vão ter necessidade de Deus. Declaramos que esses são dias onde eles vão buscar ao Senhor. As circunstâncias que os cercam vão levar eles a pensar em Deus, a desejar ao Senhor, em nome de Jesus. Oramos. Espírito Santo, convence do pecado, da justiça, do juízo. Convence, Espírito Santo, de que eles estão no erro. Convence de que esse mundo já foi julgado, esse mundo será condenado. Convence, Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos declarando, Senhor, que eles vão servir ao Senhor. Oramos visualizando eles no nosso meio. Visualizamos eles servindo ao Senhor juntamente conosco. Senhor, numa célula, num culto, orando e buscando ao Senhor.
Oramos nessa manhã em nome de Jesus. Oramos nessa manhã no nome de Jesus. Coloca a sua ficha para baixo, a sua mão para baixo assim, em sinal de autoridade. Estende a tua mão para baixo. Fala assim comigo: nessa manhã, assentados com Cristo, nas regiões celestiais, acima de todo principado, de toda potestade, nós comandamos agora contra toda obra do inferno. Caia por terra, Satanás, solta agora a vida dessas pessoas pelas quais eu tenho orado. E eu declaro que esses são dias que o Espírito Santo vai convencer do pecado, da justiça, do juízo. Esses são dias em que essas pessoas serão afetadas nas suas circunstâncias e terão necessidade de buscar ao Senhor. Eu declaro que eles terão a oportunidade de ouvir acerca do Evangelho da Graça, vão entregar as suas vidas ao Senhor Jesus e estarão conosco no próximo jejum, em nome de Jesus. Quem crê que é assim que vai ser? Amém? É assim que vai ser. Nós oramos e Deus opera. Amém? Nós oramos e Deus opera. Queria convidar o Tiago, né? Que vai... A confissão, perdão, antes do Tiago, vamos fazer a confissão. A confissão do 5º dia. Quem tem a confissão do 5º dia aí no seu celular, né? Eu vou ler para aqueles que estão em casa, né? Depois nós vamos confessar juntos. Né? O 5º dia. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Vamos ler todos em uma só voz? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Né? João, capítulo 12, né? Capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Né? A confissão, vamos ler todos em uma só voz? Eu recebi o poder de ser feito filho de Deus, porque eu creio no seu nome, sou nascido de Deus, e por isso sou nova criatura. Eu fui gerado da semente de Deus, e tenho a sua natureza. Como filho eu fui feito herdeiro, junto com Cristo. Eu carrego o nome da família de Deus, o nome que abre portas e desfaz as obras do inimigo. Fala, confessa você mesmo, para você mesmo, fala: eu recebi o poder de ser feito filho de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou amado, meu Pai me ama, Ele me fez seu filho, eu faço parte da família, de Deus, eu faço parte da família de Deus, e na família de Deus eu sou abençoado, eu carrego o nome do meu Pai, e esse nome abre portas, o nome de Jesus abre portas, e eu sou abençoado, e por isso eu declaro que eu sou abençoado, amado, fortalecido nessa manhã, nesse dia, em nome de Jesus. Amém, amém. Pode vir, Tiago. Vamos acompanhar a lição do livro. Sente-se onde você está. Você que está em casa também, vamos acompanhar a leitura do livro. Amém. 5º dia. O lugar, a posição e a condição da oração. O Evangelho nos diz que o próprio Senhor Jesus, quando viveu neste mundo, levantou cedo para orar. Se ele precisou orar, imagine você e eu. Precisamos orar continuamente, porque vivemos em um mundo caído e estamos sujeitos ao ataque do inimigo. A palavra de Deus diz que o Senhor não apenas orou, mas orou com muitas lágrimas. Em algum momento,
Todos nós chegamos ao ponto em que precisamos orar intensamente, até mesmo com lágrimas. Creio que isso faz parte do tratamento de Deus em nossa vida. Certamente, é uma forma como o Espírito faz com que a nossa carne seja mortificada. A palavra de Deus diz que mesmo o Senhor Jesus clamou com lágrimas. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele clamou o Pai com lágrimas. Isso mostra o poder e a necessidade de buscarmos o Senhor de todo o nosso coração. Em Hebreus 5:7 diz, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Podemos ver que a vida e o ministério do Senhor Jesus foram caracterizados por muita oração. Ele exerceu o seu ministério em oração, porque sabia que somente pela oração seria fortalecido para enfrentar a guerra que estava diante dele. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu abriu. Lucas 3:21. No momento em que foi batizado, o Senhor estava orando. Ele sabia que logo em seguida seria levado ao deserto. Por isso orou. E enquanto orava, os céus se abriram sobre ele. O Espírito Santo veio sobre o Senhor porque, enquanto andou nesse mundo, ele viveu como um homem cheio do Espírito. Tudo o que fazia era na dependência e no poder do Espírito. Por isso ele orava. Ele sabia do poder da oração. Em Marcos 1:35 diz, tendo-se levantado, alta madrugada saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. A vida de oração do Senhor era visível aos discípulos, mas não apenas isso. Ele orava de uma forma tal que os discípulos foram atraídos para desejarem orar da mesma forma. Por isso, eles pediram que o Senhor lhes ensinasse a orar. A oração era algo que os discípulos viam na vida de Jesus. Lucas 11:1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. Como todos nós, o Senhor sempre precisava tomar decisões. E o Evangelho nos mostra que ele sempre orava antes. Ele orou para ser livrado das mãos dos fariseus, mas também orou para escolher os 12. Todas as decisões do Senhor eram frutos de oração. Lucas 6:11-13 diz, mas eles se encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para proclamarem rei, retirou-se novamente, sozinho para o monte. João 6,15. É interessante vermos que o Senhor orou para que os discípulos tivessem revelação a respeito dele mesmo. Foi porque o Senhor Jesus estava em oração que Pedro foi capaz de ter revelação de quem ele era. O Senhor estava orando antes de perguntar aos discípulos quem ele era. Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos a quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Lucas 9:18. João 6:44 diz que ninguém pode vir ao Senhor se não for enviado pelo Pai. E o Senhor estava intercedendo pelos discípulos para que eles recebessem a revelação do Pai. A respeito de Pedro, a palavra de Deus diz que o Senhor orou para que sua fé fosse preservada. Ele clamou para que o próprio Pedro fosse preservado. Lucas 22:31-32 diz, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar com trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Não creio que o Senhor orou apenas para nos dar exemplos para seguir. Creio que, como homem nesse mundo, ele realmente precisava orar para ser fortalecido com poder. Além disso, o Senhor era movido pelo Espírito. Toda oração é gerada pelo Espírito Santo. Portanto, é virtualmente impossível alguém cheio do Espírito deixar de orar. O Espírito Santo é o Espírito da oração. E onde está o Espírito Santo, ali haverá oração. O seu príncipe procederá deles, do meio deles sairá
o que há de reinar. Falo-á aproximar, e ele chegará a mim, pois quem de si mesmo ousaria aproximar-se de mim, diz o Senhor. Jeremias 30, 21. Simplesmente não podemos orar até que o Senhor se mova em nós e sejamos tocados no Espírito. É o Senhor que nos aproxima dele. Encare toda a vontade de orar como uma ação do Espírito Santo em sua vida. Leva-me após ti, apressemo-nos. O rei me introduziu nas suas recâmaras. Em ti nos regozijaremos e nos alegraremos. Do teu amor nos lembraremos. Mais do que vinho, não é sem razão que te amam. Uma oração que não foi movida pelo toque do Senhor, não apenas palavras que procedem de nós mesmos. Quando se trata de oração, é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não é possível orar apropriadamente e efetivamente até que o nosso coração seja tocado. Oração não é uma questão de apenas repetir palavras. Gostaria de compartilhar 3 coisas importantes a respeito da oração. Para avançarmos numa vida de oração, precisamos entender que, para orarmos, há um lugar certo, uma posição certa e uma condição apropriada. O lugar certo. A primeira coisa importante é que precisamos de um lugar a sós com Deus para orarmos. O Senhor Jesus disse que devemos entrar em nosso quarto e fechar a porta. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda de congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até entrar ele na tenda. Uma vez dentro Moisés da tenda, descia a coluna da nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava, e cada um, à porta da sua tenda, adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Êxodo 33, de 7 a 11. Quando digo que a oração precisa de um lugar certo, não estou falando de um local físico. É claro que podemos orar no meio de uma multidão, mas você precisa estar a sós com Deus para ter comunhão íntima com Ele. Podemos ter milhares ao nosso derredor e mesmo assim podemos estar a sós com Deus. Mas isso não é prático. Precisamos estar a sós porque assim se torna mais fácil voltarmos nossa atenção inteiramente para Ele. Muitas pessoas ao nosso redor nos distraem. Essa é a razão pela qual o Senhor subia os montes e ia a lugares desertos para orar. Esse é o motivo por que Moisés armava sua tenda fora do arraial. Na verdade, o texto diz que era bem longe. É necessário silêncio e sossego para buscar a Deus. A coluna da nuvem, que representa a presença de Deus, somente vinha sobre Moisés depois que ele estava dentro da tenda, fora do arraial. É muito importante você entender que precisa estar a sós com o Senhor. O texto diz que o povo adorava a Deus de longe, mas Moisés estava sozinho em comunhão. Nós podemos adorar no meio da multidão, mas não podemos ter intimidade e comunhão na multidão. A adoração não requer um lugar especial, mas a oração em comunhão íntima, sim. A posição correta. A segunda coisa importante na oração é uma posição correta. E a posição correta para a nossa oração é debaixo do sangue do Cordeiro. Você precisa ir para a cruz para ser ouvido. Podemos ver esse princípio de vida de Moisés. Quando entrava Moisés na tenda de consagração para falar com o Senhor, então ouvia a voz que lhe falava de cima do propiciatório, que está sobre a arca do testemunho entre os 2 querubins. Assim lhe falava. Número 789. Levítico 16, 14 e 15 nos mostra que o lugar onde o sangue era aplicado era sobre o propiciário entre os querubins. Esse era o lugar de onde o Senhor falava com Moisés. O Senhor podia falar porque o sangue havia feito a paz. Hoje, precisamos ter consciência do perdão do sangue de Jesus se queremos ter comunhão e intimidade com o Pai.
Simplesmente não temos uma posição para chegar diante de Deus sem o sangue de Jesus. Somos aproximados pelo sangue, entramos na presença pelo sangue. Sem uma consciência de perdão, não temos fé para orar. E se nos achegarmos confiados em nossa justiça própria, Deus não nos ouvirá. Precisamos nos achegar confiados na justiça de Cristo. Não olhe para si e nem pense que será ouvido por causa de sua justiça própria. Ninguém pode receber coisa alguma de Deus com base em seu merecimento pessoal. Esse é o motivo pelo qual muitos não recebem, porque estão tentando merecer a bênção de Deus. A bênção de Deus é somente para aqueles que reconhecem que nada merecem e por isso dependem completamente da sua graça. Aqueles que andam pela lei, ou seja, que buscam merecer a bênção de Deus, não conseguem ter fé para receber coisa alguma. Isso acontece porque, quanto mais olham para si mesmos, para os seus esforços próprios, para receberem de Deus, menos fé conseguem ter. O segredo para recebermos o milagre não é tentando merecê-lo, mas é simplesmente reconhecendo e crendo que, por meio da cruz de Cristo, todos os tesouros do céu nos foram liberados. Por fim, a condição apropriada. Quando vamos orar, precisamos ter uma condição apropriada diante de Deus. Essa condição é um coração aquebrantado. Deus olha o nosso coração. Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. A característica de um coração quebrantado é que é humilde diante de Deus. Um coração quebrantado é sempre um coração completamente sincero e verdadeiro diante do Senhor. Salmo 51:6: eis que te comprazes na verdade, no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele cumprirá o desejo dos que o temem, ouvirá o seu clamor e os salvará. Salmo 145:18. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual lugar meu repouso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito, o abatido de espírito, e quem a que treme da minha palavra. Isaías 66:1-2. É muito importante recebermos o toque do Senhor. Precisamos esperar a presença dele. Quando somos tocados, transbordamos facilmente e então oramos efetivamente. Quando somos tocados, não achamos difícil estar a sós com o Senhor. Quando somos cheios do Espírito, facilmente oramos a partir do nosso coração. Mas quando o crente não é cheio, suas orações procedem simplesmente da sua mente. Só aquilo que procede do coração pode tocar o céu. Amém. Deus abençoe. Opa! Valeu, Thiago. Obrigado, viu? Amém. Vamos ficar de pé, vamos encerrar. Quero deixar essa live gravada, ela está caindo em alguns minutinhos aí. Então, Deus abençoe você. Um final de semana abençoado, uma sexta abençoada. Né? Amanhã, sábado e domingo, nós não teremos transmissão. Voltaremos na segunda-feira para transmitir o nosso jejum aqui pela manhã, tá bom? Que Deus abençoe você, que você que está nos ouvindo, que o Senhor te abençoe, que você tenha um final de semana cheio da graça e do favor do Senhor. Mas o jejum continua, viu? Não tem transmissão, mas o jejum continua, tá? Não vai quebrar o seu jejum aí, né? À toa não, viu? Continua servindo ao Senhor sem comer, viu? Amém? Amém. Vamos dar um grito de guerra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe você, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém.